sabe o que ninguém te conta? É que você não vai encher a sua agenda apenas com tatuagens caras ou grandes fechamentos. Quando o cliente novo começa a se tatuar, ele dá prioridade para artes menores primeiro, e é aqui que você tá perdendo dinheiro. Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar essa tatuagem de tartaruga passo a passo e sem enrolação, com a melhor didática que você já viu em qualquer outro curso por aí. Então bora lá. Nessa arte, estou usando uma agulha de 3RL, e o segredo? O diâmetro. Essa aqui é uma de 0,6, ou seja, uma de 0,20 milímetros. Se você quer um resultado bom, que cicatrize bem, sem esfolar a pele, ou criar aquela crosta na cicatrização, a primeira coisa é parar de comprar agulha de R$ 90 a caixa com 20 unidades e focar em agulhas de qualidade premium. Elas possuem uma fiação de verdade, que aplicam pigmento sem detonar a pele do seu cliente e sem deixar o trabalho com aspecto grosseiro. Nessa minha máquina, a voltagem está em 6.0. Também fiz a medição em Hz para quem preferir, então aqui estamos a 72 Hz. É óbvio que isso vai mudar de acordo com a velocidade da sua mão. Estou iniciando essa etapa com o meu preto puro. Deixei o decalque na descrição lá no meu grupo para você baixar e treinar aí da sua casa junto comigo. Aqui um erro comum, na hora de tirar o decalque, é marcar os espaços com linhas duplas. Isso borra muito no decalque na hora que colamos. Nessa parte, compensa muito mais você trazer apenas uma linha e ao invés de riscá-la, você vai ignorá-la, ou seja, pintar tudo que está em volta nos vãos. Esses pontos mais abaixo, eu usarei o preto puro e os menores de dentro, apenas a minha diluição. Também vou oferecer um certificado gratuito para quem assistir essa aula completa sem pular. Basta anotar as 3 senhas que vão aparecer assim na tela durante a tatu. Vou trocar para a minha diluição de 40%. A intenção é que fique mais claro mesmo, não queremos um pretão poluído aqui, certo? Aqui a passada é muito similar à de um rastelado, só que mais lenta para poder preencher os espaços. Todas as falhas você já vem corrigindo. Vou fazendo a pigmentação de forma suave, o movimento circular mais curtinho, onde a gente marcou a linha no decalque, ao invés da gente riscar ela, a gente vai fazer o contrário. A gente vai trabalhar o nosso espaço negativo, ou seja, a gente vai pintar em volta dessas linhas. Então nessa parte onde vocês estão vendo as linhas, a gente vai pintar dentro, preservando o espaço branco. Aqui na parte de cima, vou fazer uma marcação suave para não perder o decalque. Essa marcação também serve para fazer o degradê de traço, ela é muito importante. Não adianta tentar deixar uma linha mais suave apenas com peso de mão. Quando você faz uma linha mais clara usando a diluição, além de não perder o decalque, na cicatrização ela fica com aspecto de degradê. Se eu tentasse só com o peso da mão, ia ficar picotado, eu ia aplicar de forma superficial e ia ficar muito falhado. Essa parte da tartaruga tem uma textura diferente, como se fosse áspera e rugosa. Então vamos demarcar as áreas de maior profundidade de cada ruga aqui. As linhas eu não trago de uma vez. Eu venho primeiro com uma mão mais leve na marcação usando diluição e só depois eu venho esculpindo minha tatuagem. Nada de trazer traço rígido aqui. Vamos inclinar levemente a mão para uma aplicação mais blocada de RL. Para isso, vamos aplicar a nossa agulha a mais ou menos 55 graus de inclinação. Dessa forma, conseguimos preencher mais rápido, dando menos passadas, focando em um movimento circular ou lateral curto, repetindo a aplicação somente onde for necessário. Aqui note que eu vou dar algumas pequenas passadas com meu preto puro só no comecinho de cada mancha, para poder dar aquele aspecto de degradê. E aqui eu volto blocando, ele pode ser tanto linear, você fazer de um lado para o outro dando as passadas, ou como pode ser um movimento circular. Os dois vão dar basicamente o mesmo resultado. Repare que somente as manchinhas de dentro estão mais claras, logo, na cicatrização elas terão uma intensidade diferente das que foram pintadas na borda com preto puro. Se você tiver dúvida sobre como fazer o decalque, lembre que já temos uma aula aqui no nosso canal falando apenas sobre isso. Aqui em cima, vou trazer algumas marcações e logo na sequência já voltamos para os nossos blocados. Aqui, com a mão bem levinha, vou trazendo apenas algumas marcações com a minha diluição de 40%. E aqui onde é mais escuro eu limpo o bico, seco ele e volto para o meu blocado. Inclino um pouquinho a agulha e continuo com o meu movimento circular para poder preencher bem a área. Lembrando sempre de não vazar a área branca.
Vamos começar a demarcar as rugas de maior profundidade aqui no pescoço. Só tome cuidado para não exagerar na quantidade. Mesmo que na referência original tenha muitas rugas, quando você faz a parte de baixo muito marcada e deixa a parte de cima muito lisa, o visual acaba lembrando aquele formato que eu prefiro não citar, mas você já entendeu bem o que eu quero dizer. Vamos focar na estética, reduzir as rugas do pescoço e não deixar a cabeça muito lisa, para que o resultado final seja profissional e não fique parecendo outra coisa. Aqui na cabeça, seguimos com as texturas da mesma forma. O que está mais acima, vamos trabalhar com o preto puro e a agulha mais deitada, aproximadamente 55 graus para preenchimento. E quando a gente quiser dar aquele acabamento da nitidez das bordas, a gente vai deixar a agulha mais em pé, aproximadamente 85 graus ali. Não invada a área branca, aqui é preciso ter calma e paciência. Agora, com a diluição de 40%, começamos a textura de baixo. Aqui eu faço a marcação dos olhos e demarco em volta com a mão bem suave. A nossa meta é ser o maior canal de tatu com o melhor curso de tatuagem. Então, se esse workshop tá te ajudando, lembra de deixar aqui nos comentários o melhor curso de tatuagem do Brasil, porque toda vez que a gente bater a nossa meta de comentários, eu trago um novo workshop totalmente gratuito para vocês. Nas linhas em volta da boca, eu também demarco e começo a parte inferior fazendo o contrário. Ao invés de eu pintar em volta da linha para deixar ela branca, eu vou fazer a própria linha. Trago um rastelado mais suave, apenas para mostrar que essa parte está mais baixa, logo ela recebe menos luz e precisamos destacar isso. Na parte de cima, volto com o preto puro fazendo as manchas. Note que eu fico o tempo todo indo e vindo. É assim que eu vou esculpindo a arte e ajustando conforme necessário. Se for com muita confiança logo de cara e querer subir como uma impressora tudo pronto, a chance de você errar é muito grande e não tem o que fazer depois. Como o pescoço e o corpo são mais densos e escuros, o primeiro passo aqui é um rastelado em tudo com a diluição de 40%. Vou cruzando as passadas para reduzir aquelas manchas que acabam aparecendo na mesma direção. Depois eu repito o sombreado apenas na parte inferior e interna de cada ruga. Assim criamos uma mini sombra projetada abaixo delas, mostrando que elas têm volume. E quando fazemos outra passada entre os vãos, aplicamos a sombra de profundidade, que se destaca quem está mais à frente e separa a dobra que está mais ao fundo. E aí eu faço isso em todas as rugas. Volto agora com o preto puro, realçando ainda mais as sombras de profundidade. Já aproveito para fazer um traço bem demarcado, que serve como uma sombra projetada separando o casco da parte de baixo do corpo. Quando você cria essa variação de traço, a arte ela não fica poluída, mas sim com uma hierarquia visual agradável que separa cada elemento. A textura do casco será parecida com as manchas pretas que fizemos embaixo. A diferença é que ela não será um preto blocado, mas um rastelado mais denso para dar a impressão de área áspera.
Depois eu demarco esse traço de cima levemente mais afastado da linha. Se você perceber que a linha ela acaba sendo muito fina e que a junção dos pretos ali vai acabar juntando com a cicatrização a longo prazo, toda tatu ela tende a expandir um pouco a longo prazo, tá? Então, se você perceber que essa linha tá muito fina, deixa ela um pouquinho mais espaçada. Toda área que você precisar preservar, deixa ela um pouco mais espaçada do que ela realmente é. Assim você tem uma maior durabilidade na cicatrização a longo prazo. Quando fazemos uma sombra mais lisinha, de formato circular, ele fica com um aspecto brilhante. Se você faz exatamente esse mesmo acabamento com uma RL, ele dá um aspecto poroso, áspero. E lembra de continuar preservando as linhas brancas. Na primeira passada eu vou de uma forma mais suave, sem tentar escurecer de uma vez para não manchar. Pra você que caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou a tatuadora Blackjack e esse é o canal Tatu Direto ao Ponto, o único canal que te ensina na prática, sem enrolação ou promessa milagrosa. Nossa meta é simples, ser o melhor curso de tatuagem do Brasil, mas para continuarmos trazendo aula como essa, dependemos de você. Se você está gostando dessa aula e acredita na minha metodologia, comenta aqui embaixo, o melhor canal de tatuagem do Brasil. Assim que batermos a nossa meta de comentários, eu trarei uma nova aula totalmente gratuita pra vocês, mas atenção, só trarei a próxima aula assim que batermos a nossa meta. Então faça a sua parte para que eu possa te ajudar cada vez mais. Acessando o nosso canal e clicando nessa playlist, você terá acesso a diversos workshops 100% gratuitos que vieram antes desse. Então, assim que o vídeo acabar, não esqueça de ir lá maratonar. Tem muito conteúdo valioso esperando por você. Agora, se a sua meta é viver de tatuagem logo, sem ter que esperar o lançamento para cada workshop gratuito, faça parte do meu clube de membros nível 2. Lá você encontra mais de 120 aulas estruturais, do zero até tatuagens mais elaboradas, além de uma apostila com mais de 300 páginas que acompanha toda a minha metodologia passo a passo. Além disso, você também terá acesso a mais 2 playlists de workshops de nível intermediário e os avançados são todos realizados em pele humana, com decalque, referências e dicas específicas para cada trabalho. Esse é o único curso que entrega tanto conteúdo por esse valor. E você não vai ficar jogado como em outros cursos por aí. Temos a nossa guia Comunidade, onde os meus alunos enviam seus trabalhos que realizaram das aulas para que eu mesma possa avaliar. Se a sua meta é viver de tatuagem e parar de encarar isso como hobby, o Clube de Membros nível 2 é pra você. Aqui, sigo fazendo exatamente o mesmo movimento. Essa parte é fácil, é apenas repetição. Vou aplicando meus rastelados e depois cruzando as passadas. O segredo aqui é saber aonde repetir a aplicação. Então dê uma olhada no gabarito que eu deixei. A ideia é dar uma passada de base em tudo para fazer o fundo e depois repetir o processo apenas em pontos estratégicos onde pretendemos escurecer. Assim, você cria um falso ponto de luz na curvatura do objeto. Se você não deixar essas pequenas variações, sua tatu vai ter um aspecto chapado e sem profundidade. Para essa etapa, vou repetir o movimento no começo do vídeo, trabalhando com preto puro e preservando os vãos brancos. Lembre-se que a linha branca for muito fina, deixa um espaço extra pra gente não perder esse detalhe na cicatrização a longo prazo. Já vou deixar essa parte marcada, porque eu vou voltar pro rastelado de cima, e o meu pulso vai ficar encostando aqui embaixo o tempo todo e pode apagar o decalque. Por isso eu marco antes de continuar. Venho trazendo primeiro a base do rastelado, e depois eu vou cruzando o movimento nas áreas que eu quero mais escuras. Na borda superior de cada quadrado, eu deixo o tom um pouquinho mais forte, e depois eu acelero o movimento da mão pra fazer o degradê. Então aonde eu quero mais escuro, eu venho com ele um pouco mais lento, mais circular, e aonde eu quero trazer o degradê, eu mudo pro movimento mais rápido. Na parte de cima do casco é a mesma coisa. Começo preenchendo tudo em uma única direção para dar a base e depois eu vou cruzando para ir reduzindo a chance de manchar. Se você fica um tempão sempre na mesma direção, a chance de você criar riscos e marcas ali é muito grande. Então sempre vai passando, gira um pouco o pulso, faz em outra direção, gira um pouco o pulso, vai fazendo em outra direção. Lembre-se, não precisa atingir o tom final de uma vez. Não adianta tentar fazer mais forte, tentar fazer mais rápido, você não vai conseguir. Esse processo ele é feito com calma e bastante paciência. Se você tentar fazer tudo de uma vez, você pode errar o valor tonal ou escurecer muito fácil. Então vá fazendo 1 ou 2 quadrados no mesmo padrão e depois vem escurecendo. Vou repetindo isso em cada divisão até finalizar, mantendo o mais próximo possível desse gabarito aqui que eu mandei pra vocês. Os traços das bordas eu também faço de forma sutil. Não tente trazer o traço logo no começo da arte, tá? De uma vez. Vá sempre construindo e esculpindo. Às vezes, querer adiantar esse passo é o que faz a sua arte ficar com aspecto poluído. Então achar que não precisa marcar, achar que não precisa dar uma base, ou tentar fazer de cabeça, ou tentar já levar pronto, é justamente os erros que faz a sua arte não ficar tão agradável. Então lembra, tatuagem ela precisa de paciência e ser executada com calma. Aqui na parte de baixo eu trabalho com tons mais claros. Vou dar apenas uma passada geral para criar nossa base e só depois eu faço alguns traços mais demarcados.
Tanto aqui nas rugas quanto na parte de trás, eu farei igual ao começo do vídeo. Pigmentação dos quadrados com agulha levemente inclinada, aproximadamente 55 graus para preenchimento. Para acabamento das bordas, a gente levanta um pouquinho, aproximadamente 85 graus, que ela vai bater sem marcar tanto. Então, quanto mais em pé você deixar a agulha, mais nítida vai ser a tatu. Quanto mais inclinadinha, melhor vai ser o preenchimento. E as partes de cima, eu venho com a minha diluição mais fraca. Embora essa parte eu não mostre muito no vídeo, mas a cada 4 ou 5 minutos ali eu tô lavando o bico. E lembrando, aqui essa aula está resumida, tá? Na aula que foi pro clube ela demorou bem mais. Então aqui eu trouxe as melhores partes, né? Pra vocês verem o resultado andando um pouco mais fácil e ficar legal de você estudar aí na sua casa, não ficar uma aula muito maçante, muito longa. Por fim, um rastelado interno só para dar a textura diferente e o acabamento das linhas das bordas. Nessa parte, como estamos mostrando o lado de dentro, precisamos escurecer bem. Se você fizer essas duas áreas com a mesma textura e profundidade que fizemos aqui do outro lado, a perspectiva vai parecer que está invertida. Então capricha aqui para deixar bem escuro. O lado de fora é diferente do lado de dentro e precisamos manter essa distinção. Vou fazer a parte de cima, deixando alguns pontos de luz, e para minha linha de baixo, eu já começo a aplicar meu preto puro. Vamos ignorar os espaços brancos e trazer texturas extras aqui embaixo. Não tente escurecer tudo de uma vez. Tenha paciência, passando e cruzando. Deixei o link aqui embaixo da onde eu compro as minhas agulhas que eu uso nos vídeos e nos meus clientes. Então lembre-se, isso não é agulha barata para você usar em estudo do dia a dia, tá? É um tipo de agulha que eu uso quando eu quero ter um resultado técnico melhor, quando eu quero ter uma aplicação boa. Vocês percebem no vídeo que não sangra tanto, exceto na parte do branco ali, não machuca, não detona a pele, me permite mais passadas. É uma agulha de diâmetro bem melhor, afiação boa. Então lembra, a agulha barata para treino do dia a dia é uma coisa, a agulha premium para você usar ali, para você ter uma alta performance, ter um resultado melhor, principalmente na cicatrização, é outra coisa, tá? Então não é uma agulha barata. E só vai entender de agulha quem já tem um nível bom na tatuagem. Então assim, o iniciante, se ele pegar uma agulha boa e pegar uma agulha ruim, ele não vai ver diferença nenhuma, né? Porque se a arte da pessoa já é toda poluída e toda manchada e usar uma agulha premium, vai ter o mesmo resultado. Agora, quem já tá num nível mais elevado de tatuagem, que nem os meus alunos lá do clube de membros, eles já conseguem perceber nitidamente a diferença de uma agulha premium e uma agulha comum, tá? Agora a parte do branco, mesmo esquema, agulha mais deitada, aproximadamente aos 45 graus, só que eu vou trazer os meus riscos de forma mais lenta. Se você preferir, você pode subir um pouquinho a voltagem ali, ou os hertz, a velocidade da máquina, mas eu prefiro reduzir a velocidade da mão para não precisar ficar passando muitas vezes no local. O que faz machucar mais é justamente isso, passa, limpa no mesmo lugar várias vezes. Então eu prefiro a mão lenta para não ter que ficar passando tanto. A intenção do branco é servir como uma barreira. Ele não vai ficar brilhante, aceso assim para sempre, mas ele ajuda a preservar a área clara do nosso espaço negativo durante a cicatrização a longo prazo. Ele faz muita falta em detalhes como bigode, pelos, linhas finas. Sempre onde tiver duas linhas pretas intensas, eu gosto de passar o branco, porque o branco no meio. Porque na cicatrização a longo prazo, o preto, na hora que ele for expandindo, tem um branco ali, então não fica parecendo tanto que tá manchado. Se você deixa sem nada, com o passar dos anos, conforme o preto vai expandindo, no meio ali costuma ficar mais acinzentado. Então se você capricha nessas bordinhas, onde tem a necessidade de aplicar o branco do lado, onde tem dois blocados de preto bem intenso, você vai ter uma tatuagem que vai cicatrizar melhor a longo prazo. Embora, como eu disse, ele não vai ficar branco, tá? Ele vai clarear, vai ficar ali bem próximo do tom da pele da pessoa. Mas na cicatrização a longo prazo vai fazer muita diferença.
eu trago algumas texturas no pescoço e pequenas bolinhas e pontos na cabeça para evidenciar as rugas. No topo do casco eu faço a aplicação de algumas bolinhas nas áreas mais claras. Não adianta passar onde já tá preto, tá? Eu venho fazendo alguns pontos aqui entre os vãos para criar uma textura mais áspera que eu gosto bastante, né? Fica fantástico para esse tipo de arte. Mantenha o bico sempre limpo e sem abastecido. Por último, eu trago algumas texturas no pescoço e pequenas bolinhas e pontos na cabeça para evidenciar as rugas. E o resultado está aí. Na descrição você encontra as informações de como conseguir o certificado dessa aula. E se você quiser aprender essa tatuagem completa e ter acesso não só a essa aula, mas todas as outras que a gente tem, faça parte do nosso clube de membros nível 2. E eu trago o próximo workshop assim que bater a quantidade de comentários aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!